E aqui, como a gente chama, a Gloriosa. A Exalc é chamada de a Gloriosa. É uma história também muito interessante, não vou aqui contar, mas Luiz de Queiroz era um visionário. Ele era um homem, um empresário que morreu pobre por conta das ideias mirabolantes dele, mas ele tinha um sonho de contribuir para o estabelecimento do agronegócio brasileiro com a formação de agrônomos. E ele criou essa escola, um nome até interessante, né? Escola Agrícola Prática São João da Montanha. Em Piracicaba, ele doou as terras, ele fez um acordo com o governo, que o governo ajudaria o processo todo que isso era uma zona deserta, de estabelecer-se, que hoje é um grande parque da cidade de Piracicaba, o pulmão da cidade, e ele morreu 3 anos, só 3 anos depois é que o governo terminou o que prometeu a ele com a criação. Mas desde que começou esse período de uma olericultura mais profissionalizante, começaram os cursos de sementes, e sempre com grandes figuras mundiais que iam para Piracicaba para dar cursos de curta duração ou mesmo de longa duração. Todos os grandes cientistas do mundo na área de melhoramento, semente, passaram por essa universidade. Bem, e aí tem outro fato que é marcante na nossa vida brasileira, enquanto um país que hoje tem uma produção bastante significativa de hortaliças. Foi a criação da Sociedade de Olericultura do Brasil. E aí o grande mentor, líder desse movimento, foi um português, nascido no Porto, que só se naturalizou brasileiro depois que ele se formou no Brasil, na Universidade Federal de Viçosa, e se formou, e em seguida foi contratado como professor, aí ele se naturalizou brasileiro, que é o professor Flávio Augusto de Araújo Couto. Flávio Couto, ele foi o criador das cadeiras primeiras de ensino de olericultura no Brasil, em Viçosa. E isso aqui são imagens de Viçosa. A escola hoje é uma das ilhas de excelência de ensino em ciências agrárias no Brasil, né? Isso são fotos final da década de 50, quando se iniciou todo o trabalho feito por Flávio Couto, esse que está aqui, com esses poucos profissionais do Brasil inteiro que participaram do embrião da criação da Sociedade de Olericultura do Brasil, depois transformada em Associação Brasileira de Horticultura. Então, Flávio Couto já tinha essa ideia. Ele falava, a gente tem de ter um lugar onde a gente possa se encontrar uma vez por ano e discutir tudo que for possível sobre horticultura, sobre olericultura, sobre produção de hortaliças. E ele foi muito bem sucedido nesse intento dele. Eu sempre falo para o professor Flávio Couto, eu gosto tanto dele que meu filho se chama Flávio Augusto, em homenagem a ele. E Flávio Couto, ele é uma grande figura, porque ele foi professor, ele foi extensionista, ele foi o primeiro presidente da primeira e maior empresa brasileira de semente de hortaliças, a Agroceres, Horticeres, que foi a parte hortícola, e ele foi o criador disso tudo. E ele também foi o criador de uma outra instituição importante na área de hortaliças. Bem, nessa época aí, no final da década, já em 1935, surge também o Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA, onde eu estive ligado quase 15 anos, e isso aqui é uma de suas bases físicas dentro do Vale do São Francisco, onde trabalhamos com melhoramento de cebola e de tomate industrial. E aqui uma outra criação importantíssima, legado de Flávio Couto, que está vivo ainda, com 90 anos de idade, lúcido. Mora em Brasília. E Flávio Couto, ele, nessa época, aí 1978, por aí, ele é convidado para ser um dos fundadores da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ele aceita o desafio. E o desafio era, dentro do formato da Embrapa, em centros de pesquisa, ele foi chamado para inaugurar, para fundar e dar todo o início dos seus programas de pesquisa ao Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças, hoje simplesmente Embrapa Hortaliças. E o Flávio Couto, no meio do Cerrado, uma região seca, difícil em termos de clima, hoje é um grande celeiro brasileiro de produção de hortaliça, mas foi estabelecido o Centro de Hortaliça,
talvez seja uma instituição hoje, uma das poucas no mundo, que tem cerca de 110 pesquisadores trabalhando exclusivamente com hortaliças em todas as suas especialidades. O centro deu muita ênfase a melhoramento, a parte fitotécnica, mas melhoramento deu grandes contribuições. E mais uma vez, foi este homem aí, já um pouco mais envelhecido, que teve esse grande mérito de criar esse centro. Só uma curiosidade de Flávio Couto, para não negar suas origens, depois que ele aposentou das hortaliças, ele virou criador de carneiro. E ele, hoje ainda, ele é um grande criador, ele é um grande entusiasta da criação de carneiros, né? Então, chegamos ao presente. Aí eu posso até acelerar mais um pouco, mas o presente mostra uma situação de grandes contrastes na produção de hortaliças no Brasil. É um resumo, super resumido da situação. Nós temos hoje, nesse segmento, a geração de 2,4 milhões de emprego direto, mais 3,5 empregos por hectare. Comparando com soja e milho, não dá nem para comparar, me perdoem, eu sempre falo isso na Exalc, me perdoem os colegas que trabalham com soja, com milho, com algodão, que não emprega ninguém. 8 a 10 milhões de pessoas dependem da olericultura, 60% da produção, isso socialmente falando, é uma coisa muito importante, 60% da produção está na mão de pequenos produtores que produzem menos de 10 hectares, mas necessariamente não quer dizer que sejam agricultores de agricultura familiar, como se costuma ver por aí, são agricultores muito poderosos, porque 10 hectares de estufa geram uma renda muito grande, de cogumelo também, não é? Então, tem de se imaginar por essas pequenos detalhes, né? Mas nós temos também começamos a ver aqui que há alguns problemas que a gente tem trabalhado nisso. A grande parte, a mais de 50% da produção de hortaliça no Brasil são 5 espécies: batata, tomate, melancia, cebola e cenoura. Hoje nós produzimos 18 milhões, quase 19 milhões de toneladas, 800 mil hectares de área, uma produtividade média de 23. Para mim não diz muita coisa, porque tem de ver a cada espécie individualmente. E aqui, nesse próximo slide, tem a divisão do que gera isso. Do que gera. O que gera, na verdade, é a fatia verde dessa pizza. Essa fatia verde aí é o valor do varejo, 40,6 bilhões de reais. Aqui a parte azul é do produtor, 10,6. E aqui a parte do atacado, o grossista, né? Então, em termos de culturas, nós temos 50%, como eu falei, nessas culturas. Essa parte aqui são folhosas, essa parte aqui é mandioca de mesa e aqui as outras hortaliças, né? Se a gente for olhar em produção, cada espécie, importante nesse negócio no Brasil, a gente tem aqui melancia, como a espécie que se produz mais em termos de quantidade. Depois vem tomate, cebola, repolho, alface, cenoura. E aí é o ranking das principais que estão em cultivo. Em dinheiro, a nível de produtor, só de produtor, que é quem ganha menos, né? Tu gosta desse quadro aí, quem ganha menos, quem mais se esforça, quem mais se arrisca e é quem ganha menos. Então, tomate passa a ser a principal cultura e depois vem em seguida as demais, né? Nós não somos exportadores, nós não estamos no mercado exportando, exceto melão. O restante, se olhar esse quadro aí, se vê que nós não temos um protagonismo no comércio exterior de hortaliças, né? Nós vivemos uma olericultura de contrastes. A verdade é essa. Nós temos a altíssima tecnologia e temos agricultores que estão ainda num estado bastante difícil de explorar o cultivo de hortaliças. Então, eu vou mostrar rapidamente esses contrastes, para vocês terem uma ideia disso, né? Vocês acreditam que o caboclo da Amazônia, essas fotos são minhas de menos de 2 anos, você chega na vazante do Grande Amazonas e vê produtores fazendo canoaponia, pinicoponia, é verdade, cabaçoponia, pega as cabaças, cuité, e
O que tem, eles plantam hortaliça. Vaso sanitário, qualquer coisa, eles plantam hortaliça. Suspenso, tudo suspenso, porque quando a água do rio vem, inunda a várzea, e aí garante comer o coentro, a cebolinha, o cheiro verde em geral, né? Então isso é uma... Aí você salta para aqui, esse negócio é uma coisa que realmente impressiona. Cada ladrilho desse aqui, cada um dele, representa uma gleba de menos de 1 hectare. Nós estamos falando aqui do grande cinturão verde da maior cidade da América Latina, São Paulo. A responsabilidade de abastecer diariamente com produto fresco 15 milhões de habitantes, 5 vezes Lisboa. Lisboa tem 3 milhões de habitantes, né? Por aí, né? Então, isso aí representa isso aqui, ó. Cada ladrilho desse é uma horta com folhosas frescas que vão todos os dias para São Paulo de manhã cedo para abastecer a cidade. Esses agricultores vivem muito bem, educam seus filhos, têm um nível, um padrão de vida muito bem, trabalham, eu falo para meus alunos, quem trabalha em olericultura não tem calendário com dia vermelho, são todos pretos. Os números são todos pretos, não tem sábado, nem domingo, nem feriado, nem Semana Santa, nem nada. Então é a realidade do trabalho desses homens. A maior parte aí é tudo japonês, tudo descendente de japonês. E cada dia mais aumenta, agora terá uma restrição por conta da crise hídrica, a olericultura periurbana ou urbana. Famílias que produzem dentro das cidades. Essa é a produção em Piracicaba, no Piracicamirim, que vai quase ao terraço das casas. Hortas grandes, não são pequenas. A expansão do cultivo protegido à moda tropical, sem grande sofisticação, que começa a se sofisticar agora. Isso é uma fazenda perto da onde eu moro, em Campinas, que é especializada em produzir tudo que os outros não produzem. Que é uma forma de agregar valor de uma maneira tremenda. Esse cidadão aí, ele planta mini abóboras, ele planta tomates de cor diferente do normal. Tudo que ninguém planta, ele planta e ganha muito dinheiro. Ele tem um projeto que é uma coisa de louco, ele ganha muito dinheiro. Ele importa a semente daquelas abóboras do Halloween dos Estados Unidos e fez uma carteira com o nome de todos os americanos, família americana que está no Brasil. Quando chega 10 dias antes do Halloween, ele manda uma carta para cada família. Eu tenho a abóbora que seu filho usa na sua cidade dos Estados Unidos e vende pelo correio. A abóbora dos tamanhos. Começou como nada o túnel baixo para produção de morango, numa região de altitude, 900 metros de altitude, em Minas Gerais. Hoje, a produção em túneis baixos se espalhou por toda essa região. E se tem morango o ano inteiro. O cultivo em vaso, cultivo gota a gota, com hidroponia, sistema em substrato, começa a se expandir. É uma mudança grande que está havendo, mas numa velocidade muito maior do que estava se imaginando. E precisamos, daí porque eu acho que a discussão desse simpósio aqui em Portugal, que já está bastante avançado pela sua participação nesse processo de mudança na olericultura, na horticultura europeia, com tecnologia, nós não temos essa facilidade de ter nem professores nessa área, são muito poucos, e alunos que precisam se treinar, e técnicos nessa área aí. A hidroponia se expande de uma maneira muito grande, não somente com alfaces especiais como essas aqui, mas é um grande negócio hoje no Brasil, né? E aí o contraste, as mandalas que são utilizadas pelos agricultores familiares, gerando renda para produtores, existem espalhadas com apoio do governo, são projetos sociais, por todo canto, essas mandalas que são instaladas por pequenos produtores, né? E os nichos de mercado, esse aí já deixa de ser um nicho, nesse caso, dessa cidade específica. Isso é a produção da fazenda Malunga, de um cidadão que vislumbrou na horticultura orgânica um meio de vida para ficar em pouco tempo milionário. É o que eu falo. Nós temos hoje 2 segmentos de orgânicos. Os orgânicos que, para eles, é um pecado ganhar dinheiro,
são os sonhadores, românticos, e tem os orgânicos, que encaram o ramo da horticultura orgânica como um agribusiness. Eles estão aí para ter renda, ganhar dinheiro, e sabe que tem um mercado enorme para explorar, e é o que esse cidadão da Fazenda Malunga ele faz. Ele tem 100 hectares em sistema orgânico, ele adota todas as tecnologias possíveis, foi permitido pelas empresas certificadoras, ele usa plástico, alguns defensivos, mas tudo certificado como orgânico. E começa as grandes áreas em expansão, cada vez alguns estados começam em novas fronteiras a produzir, isso é um pivô central de cebola híbrida, 120 hectares de cebola, beterraba numa região. Vejam, isso são fotos que eu tirei nesses últimos 2 anos. Hoje eu tenho repensado uma série de coisas quando eu dou essas palestras pelo Brasil. Nós não podemos mais persistir nesse tipo de agricultura, em que a água é usada de forma perdulária. Não há mais como continuar isso. Nós temos de transformar, inclusive, cultivos que os agricultores sempre tiveram o pé atrás, imaginando nessa transformação, nessa mudança. Batata. A Índia se produz batata com gota a gota. Muita da batata produzida aí na Índia é com gota a gota. E nós vamos ter de evoluir para isso também. Porque nós gastamos muita água para produzir qualquer hortaliça no Brasil. Porque se imaginava que tínhamos águas em excesso, e nós não temos mais água em excesso. Essas barragens hoje, elas estão com a sua capacidade menos de 15%. E essa barragem aqui abastece São Paulo. São Paulo hoje está em estado crítico, de alerta permanente, porque só vai chover agora em outubro. E não tem mais como produzir essa hortaliça que estava sendo produzida de uma maneira extensiva. São centenas e centenas de hectares ao redor dessa barragem, uma das maiores que tem do sistema Cantareira em São Paulo. E, de repente, do dia para a noite, esses agricultores foram impedidos pelo governo de continuar plantando hortaliças. É uma realidade que muda. Cenoura, essa é uma das regiões tradicionais. Nós temos hoje 750 mil toneladas de produção de cenoura. E uma grande mudança que a gente vem experimentando, que é um desafio para todos nós estudiosos dessa cadeia, é comercializar. Canais de comercialização, canais de distribuição. Eu costumo falar nas minhas apresentações que existem 2 ciências muito distintas, e falo para eles, até de uma maneira, pode ser escandalosa, não muito politicamente correta falando, eu falo para eles o seguinte: vocês estão fazendo agronomia, daqui a 2, 3 anos estão saindo dos portões da Gloriosa. Mas entendam uma coisa, a parte mais fácil é essa daqui, aprender agronomia. Aprender a produzir é a parte mais fácil. A parte mais difícil é a ciência de vender, de comercializar. O produtor pode chegar no fim do seu empreendimento e perder tudo, porque não tem mercado. Ele não sabe vender. Então, essa mudança foi fundamental. Agricultor que não tem poder de aglutinação, que não tem uma possibilidade de mecanizar, que não sabe usar um tablet para ver qual é a tendência de preço, ele está fora do mercado. Isso tem acontecido. Então, essa situação, hoje nós temos um mercado com 3 redes de supermercado no Brasil dominando tudo: Cassinô, Walmart e Carrefour. São 3 redes internacionais pesadíssimas que dominam tudo. Foi o que elas fizeram. Criaram suas próprias centrais de distribuição. Então, isso que nós todos, eu me lembro dessa foto aí, que eu tinha o maior orgulho de mostrar isso nas minhas palestras, esse é o maior terminal, entreposto de distribuição de hortaliças da América Latina. Do México para baixo não tem nada com esse gigantismo. É uma cidade de hortaliças. Todo dia movimenta uma quantidade enorme de pessoas. Isso está mudando. Os supermercados não compram mais hortaliças aí. Os pequenininhos compram ainda. Eles montaram suas centrais de distribuição, como tem aqui na Europa. Eles já têm clientes grandes que entram no sistema de cada supermercado, desse aí, que se estabelece pronto para atender ao que o cliente, em larga escala, ele deseja. Mas permanece com um grande movimento, o CEAGESP, né?